Saudações, pessoas! Wallace aqui. Hoje eu vou falar sobre Karatê, sobre aspectos filosóficos, éticos, morais e também sobre a minha proposta de ensino e prática de Karatê. Solta a vinheta, editor. Então, para falar sobre Karatê eu precisei fazer um pequeno roteiro para não me perder, né? Porque é algo sobre o qual eu gosto de falar e aí acabo me alongando demais. Vamos a uma história máximo resumida possível do Karatê. O Karatê é dito por muitas pessoas ter nascido na Índia, mas não foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu foi que na Índia, por volta de 5.000 anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como prefiro, surgiu uma luta chamada Kalaripayattu ou Vajramushti. Essa era uma luta que era aprendida, que era praticada pelos membros da classe Kshatriya, é o equivalente aos guerreiros, né? Então, essa forma de luta é tida como uma das primeiras sistematizações de uma luta, né? Das artes marciais, como queiram dizer. Embora exista aí alguma forma da gente definir o que é uma arte marcial, mas vamos simplificar. Então foi uma das primeiras formas de artes marciais. Acontece que ela acaba se espalhando de um certo modo e alterando, modificando, adicionando conhecimentos, práticas a outros estilos de lutas primitivos, como aconteceu na China, que também já tinha um estilo de luta, o Wushu, ou arte da guerra, e que acabou recebendo ensinamentos do Vajramushti. Isso vai acontecer por volta do ano 600, já na Era Comum, já depois de Cristo, quando Bodhidharma, que nasceu na caixa Kshatriya, aprendeu essa luta, mas acabou se tornando um monge budista, e ele vai para a província de Honan, no norte da China, para tentar retificar, tentar corrigir o budismo por lá, que segundo ele soube, estava decadente. Então ele acaba ensinando o Vajramushti para os monges, porque a prática do Vajramushti começou a dar a eles mais vigor, mais disposição para o trabalho dentro do templo Shaolin, o templo do jovem bosque. E com isso, os monges que já tinham uma noção de luta por conta daquilo que eles aprendiam para sua autodefesa, acabaram desenvolvendo aquilo que posteriormente foi chamado de Shaolin Tzu Tao Chuan, né? O boxe do mosteiro do jovem bosque, né? O boxe do mosteiro do jovem bosque. Bom, acontece que diante de muitos acontecimentos, um deles vai ser o incêndio proposital por um imperador que achava que o budismo era prejudicial às suas políticas, e isso vai fazer com que muitos monges eles acabem se dispersando pela China, e isso vai fazer com que cada um dê a sua leitura do que era aquele Wushu, ou como prefiram, Kung Fu, e aí vão surgir vários estilos, de acordo com a região onde eles praticavam e de acordo também com as suas características e anseios pessoais. Daí vai surgir a expressão Neixia, Waixia, os estilos internos e estilos externos. Estilos internos, aqueles que eram mais voltados, né, para uma contração muscular mais curta, um trabalho respiratório maior, e o Waixia, aqueles estilos que trabalhavam com golpes mais contundentes, mais longos. Outra coisa também a ser pensada com relação a essa diferença dos estilos é o Naquen Patui, né? Pernas no norte e punhos no sul. Porque no norte, montanhoso, né, com bases sólidas, eles poderiam aplicar mais golpes com as pernas. E no sul, pantanoso, em que as pessoas moravam em palafitas, trabalhavam em barcos, moravam em barcos também, eles precisavam ter maior equilíbrio e por isso eles utilizavam mais os punhos. É assim que vai chegar a um arquipélago ao sul do Império Japonês, que ainda não fazia parte do Império Japonês, os conhecimentos do Wushu do sul da China. E esses conhecimentos eles vão ser passados aos povos, né, aos vários reinos do arquipélago Ryukyu,
durante as suas trocas comerciais, durante as suas trocas culturais. Isso anterior a 1492, por coincidência, ano também do descobrimento da América. Em 1492, Sato, que era o rei da principal ilha, Okinawa, ele vai anexar todos os outros reinos e vai criar o reino Ryukyu. Com isso, né, ele, para evitar as revoltas, evitar resistência a essa unificação, ele vai proibir o uso de armas. Com a proibição do uso de armas, o povo acaba, né, criativo como sempre, utilizando implementos agrícolas, instrumentos de pesca, como armas para defesa pessoal. E isso vai dar origem a uma luta que posteriormente vai ser chamada de Kobudo. Os processos políticos, sociais, culturais de Okinawa, eles vão se desenrolando, o Kobudo vai sendo ensinado, praticado, principalmente de pais para os filhos. Mas em 1609, o Shimazu Tadatsune, que é o daimyo da província de Satsuma, no sul do Japão, ele vai, a mando do Shogun Tokugawa, anexar o arquipélago de Ryukyu ao Império do Japão. Quando ele faz isso, para evitar qualquer resistência, ele proíbe toda e qualquer prática de luta, mesmo as desarmadas. Com isso, os okinawanos eles vão fazer uma adaptação para que eles consigam trabalhar as suas práticas de lutas, mas de uma forma disfarçada, né? E eles vão utilizar para isso o Bon-no-dori. O Bon-no-dori, que é uma dança tradicional do arquipélago Ryukyu. E com isso eles conseguem praticar e resistir aos abusos das autoridades. Bom, isso em 1609, as coisas vão se acalmando, o povo vai se acostumando com um novo regime de governo, e aí vai acontecer em 1868 a chamada Restauração Meiji. A Restauração Meiji ela vai devolver ao imperador o poder que havia sido tomado pelo general, né, principalmente, né, esses últimos, os Tokugawa. E com isso vai ter um renascimento cultural do Japão. Esses acontecimentos, né, esse renascimento cultural, ele vai ser muito influenciado pelo Ocidente, que já desde 1854, com o Tratado de Kanagawa, né, que vai fazer com que o Japão tenha aí uma relação comercial e cultural com os Estados Unidos, vai acontecendo uma, digamos assim, uma ocidentalização do modo de vida do japonês, principalmente na ilha principal, principalmente em Tóquio, a capital. Mas, em 1868, também acontece o nascimento de Funakoshi Gichin. Funakoshi Gichin, que era um membro de uma família, né, da casta Shizuko, né, uma família, digamos assim, abastada, né, aristocrática de Okinawa. Ele, novo, né, por volta de 12 anos, muito doentinho, o Dr. Todashiki fala para ele fazer uma atividade física. E ele acaba tendo como colega de classe o filho de Yasutsune Asato, né, que era mestre no estilo Shitoryu, não, perdão, ele era mestre do estilo Shoriryu, né, Shoriryu, capital da província de Okinawa. E esse aprendizado dele com Yasutsune Asato, né, vai fazer com que Asato indique também que ele aprenda outra forma de karatê, o Narate, com Itozu, né? E aí do Itozu e do Asato, ele vai aprender formas diferentes de karatê e ele vai sintetizar uma forma que posteriormente ele vai ensinar. Isso em 1917 vai fazer com que ele seja reconhecido como alguém que tem a capacidade de demonstrar ao mundo o que é o karatê, certo? E ele vai ser chamado até a província de Kagoshima, né, para fazer uma demonstração. Por que ele foi chamado? Porque além de ser professor de karatê, ele era um pedagogo. Ele dava aula para crianças do ensino primário. E isso, né, vai fazer com que ele tenha uma certa relevância entre os mestres da ilha e consiga demonstrar
habilmente, consiga se comunicar habilmente com as pessoas. Nessa apresentação na prefeitura de Kagoshima estava o príncipe herdeiro do trono japonês, o príncipe Hirohito, certo? E aí o príncipe Hirohito fica muito entusiasmado, gosta muito daquilo, mas o karatê ele ainda era conhecido como mãos chinesas por conta dessa relação cultural com o sul da China, e isso vai fazer com que seja visto como algo estrangeiro. Em 1922, ele volta a Tóquio, né? Em 1902, ele mostra o karatê na prefeitura de Kagoshima. Em 1917, ele apresenta o karatê em Tóquio, na chamada Butokuden, que era o órgão que geria as artes marciais. Em 1922, ele volta a Tóquio, novamente para apresentar o karatê, e nesse ano, 1922, ele conhece Jigoro Kano. Jigoro Kano, criador do sistema Judô, né? Criador do Instituto Kodokan. Jigoro Kano vai influenciar Funakoshi, por exemplo, na adoção do uniforme branco para o karatê, na adoção das faixas coloridas e faixa preta como distinção dos níveis de aprendizado de karatê, certo? Só que uma coisa Funakoshi não aceita, que é a esportivização do karatê, assim como Jigoro Kano fez com o judô, que na sua construção, na sua sistematização, ele já previu a utilização do judô como esporte. Funakoshi Gichin não, ele adotou o karatê como um modo de vida, né? Tal como está na sua autobiografia, Karate-do, meu modo de vida. Então, ele vai falar que não, karatê é algo para a vida e para a morte, mas ainda assim mantiveram uma relação de amizade muito grande e ele acaba permanecendo em Tóquio para ensinar o karatê. Muito bem, em 1926 o karatê ele alcança tal prestígio que ele começa a ser ensinado na Universidade de Tóquio. Ele acaba sendo ensinado na Escola Naval Japonesa, né, onde os alunos tinham uma expressão os, né, que acabou sendo incorporado ao karatê e posteriormente a outras lutas, né? Os é um chamado à disciplina, um chamado ao esforço, né? Significa os de pressionar e shinobu, traduzido como paciência, seria algo como seguir adiante, manter o esforço apesar de todas as dificuldades. Bom, história vai, história vem. Em 1933, Funakoshi ele acaba percebendo que as mãos chinesas, como era chamada a sua luta, né, as técnicas da mão chinesa, Karate Jutsu, não estavam sendo bem vistas por conta desse nome. A Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu entre 1894 e 1895, com a tentativa de anexação da província da Manchúria, né, seria o chamado estado de Manchukuo ao Japão, que acabou não dando em nada, o Japão não conseguiu manter a sua invasão. Acabou que tudo que era chinês não era bem visto. Então Funakoshi Gichin habilmente trocou o ideograma que significava chinês, né, cara, que era a referência à dinastia Tang, para cara significando vazio, né? E trocou o jutsu por do. O do ele vai ser uma referência ao budismo, né, ao trilhar de um caminho. Então ele vai dizer que o trilhar desse caminho das mãos vazias não é apenas porque o praticante, o karateka, ele não vai se utilizar de armas além daquelas que o próprio corpo oferece, né? Na mão, nos braços, nas pernas, nos pés, nós temos várias armas, né? Várias partes que usamos como armas, não vou entrar nesse detalhe agora, mas você tem o Seiken, tem o Tetsui, tem o Yohon no Kitet, são várias partes, mas não apenas por não utilizar outras armas além do corpo, mas por estar vazio, igual um espelho que só reflete aquilo que se coloca à sua frente. Então a prática do karatê é uma prática reflexiva de várias formas, né? Se você me trata bem, eu vou te tratar bem. Se você me trata mal, eu vou tentar lidar com essa forma que você me trata, às vezes da mesma forma, mas sempre buscando minimizar os conflitos, evitando o conflito físico, fazendo que antes mesmo da parte física da luta, né, exista toda uma estratégia de defesa pessoal. Bom, em 1957,
o Funakoshi Gichin ele acaba falecendo, né? Em 1941, o karatê ele já tinha sido reconhecido como uma arte marcial japonesa por ter sido algo construído dentro daquilo que hoje já era território do Japão. E após a sua morte em 57, pouco tempo depois, coisas de 2, 3 meses no máximo, acontece o primeiro campeonato nacional japonês. Claro que os alunos de Funakoshi não eram os únicos envolvidos. Antes mesmo de Funakoshi, né, do estilo que ele acaba criando e posteriormente é chamado de Shotokan, né? Shoto era o apelido, o pseudônimo que ele usava para assinar os seus poemas. Ele vai dizer que não, karatê não é para esporte, karatê é uma coisa para a vida ou para a morte, mas os seus alunos discordavam dele, outros mestres discordavam dele, e em 57 acontece o primeiro campeonato nacional japonês. O karatê ele é usado também em outros campeonatos, né, como aquilo que deu origem ao chamado kickboxing, que começa com as lutas entre karatê, entre taekwondo, boxe tailandês, boxe birmanês, né? Vai ser melhor desenvolvido, sistematizado entre Europa e Estados Unidos, mas a sua origem é ali no continente asiático. Em 1998, esse karatê esporte ele acaba sendo reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional como um esporte olímpico, embora só faça parte dos jogos regionais, jogos europeus, jogos pan-americanos, jogos pan-asiáticos. E em 2021, ano que eu faço esse vídeo, né, esse esporte karatê ele vai integrar os Jogos Olímpicos, que deveriam ter acontecido em 2020, vai acontecer agora em 2021, então ele passa a integrar o programa dos Jogos Olímpicos pela primeira vez, né, sendo que esses Jogos Olímpicos serão em Tóquio. Bom, esse foi um apanhado muito geral sobre a história do karatê. Eu tenho várias fontes para falar sobre ele, né? Uma dessas fontes é Karate Do, Meu Modo de Vida. Uma outra fonte, que aí já é uma fonte mais técnica, não é mais tão histórica, mas tem ainda algumas coisas sobre a história. Karate Do Kyohan e também o Karate Do Nyumon, né? Todos esses são livros de mestre Funakoshi. Vamos falar sobre filosofia, ética e moral do karatê. Para falarmos sobre filosofia, ética e moral, vamos entender o que é filosofia, ética e moral. Filosofia, ela vai ter vários ramos, e a que nos interessa aqui é a filosofia prática, né? E aí, na filosofia prática, nós perguntamos por quê? Para quê? Como? Por que foi criado, né? E por que hoje ainda se pratica o karatê? Para quê? Com qual finalidade? E como, né? Os meus alunos eles já sabem que eles podem parar a qualquer momento na aula e perguntar o que está acontecendo, por que eu peço que o exercício seja feito desta ou daquela forma. Porque para mim o karatê ele tem que ser explicado, o karatê ele é feito de detalhes. Então, entender por que quando se faz um bloqueio para cima, um agyu, que é necessário fazer um rikite, uma puxada da mão, né, até a altura do quadril, firme. Isso é explicado em toda a aula, quando necessário, quando eu vejo que é necessário e quando os alunos não entendem o porquê disso. Certo? E isso é importante, né, que se pratique e se entenda por quê e o que está sendo praticado. Além de, claro, né, para que você pratica karatê? É como esporte? É como defesa pessoal? É como uma prática corporal que vai te dar um bem-estar? Já a ética e a moral são duas coisas que estão intimamente ligadas. A ética é o comportamento, né? E a moral, ela vem de uma tradição. A ética, ela é controlada pela moral. Ela é governada pela moral. Então são duas coisas indissociáveis. A ética é o comportamento esperado. A moral é aquilo que regula esse comportamento esperado. Então, por exemplo, como uma ética, como um costume, como uma prática, e isso está nos 20 princípios fundamentais, né, que são os 20 princípios que norteiam filosófica, ética e moralmente o karatê. Nós vamos ter, por exemplo, que o karatê começa e termina
com reverência, né? Nós fazemos uma reverência, nós nos saudamos, vamos praticar uma parte da luta com um colega, nós fazemos uma reverência no começo e no fim, nós vamos demonstrar, apresentar um kata, nós vamos fazer uma reverência no começo e no fim também, certo? E a moral, né, vai regular. Então, o karatê, como diz um dos 20 princípios fundamentais, é um assistente à justiça. Nós devemos fazer do karatê, né, algo bom, devemos fazer algo que seja, né, que siga um caminho de retidão. Aliás, como 20 princípios fundamentais são algo muito extenso para se decorar, eu mesmo não lembro de todos, né? Se me pedirem para falar do primeiro ao 20º, eu não vou lembrar daqueles que eu considero mais importantes. Então, o Sensei Nakayama, né, aluno de Sensei Funakoshi, ele vai pegar esses 20 princípios fundamentais e vai fazer o chamado Dojo-kun, ou seja, princípios do dojo, né? Primeiro, né, esforço para a formação do caráter. Nós devemos nos esforçar para sermos o melhor que pudermos ser. O segundo, né, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Nós precisamos ser fiéis àquilo que é correto. Precisamos ser retos nos nossos pensamentos e atitudes. O terceiro vai se referir à disciplina, né? Criar o intuito de esforço. Se esforçar para fazer melhor tudo aquilo que nós nos dedicamos a fazer. O quarto vai falar sobre respeito, respeitar acima de tudo, a você mesmo e ao próximo. E por último, e não menos importante, controlar o intuito de agressão, não apenas a agressão física, mas também a agressão verbal, certo? O karatê, eu vejo e eu gosto de me ater aos ensinamentos de Funakoshi Sensei. Ele é especialmente praticado para a defesa pessoal, certo? Tanto é que na prática dos kata, né, das formas, ou das kata, ou dos kata, no Brasil a gente costuma chamar de os kata, né? Em Portugal eles falam as kata, mas o importante é que é a forma. Essas formas, elas são na verdade, cada forma, desde dos 5 Heian até os katas chamados katas superiores, kata de faixa preta, eles possuem na sua essência daqueles movimentos técnicas de defesa pessoal, né? Por exemplo, o primeiro kata nós temos 10 sequências, né? O total de 21 movimentos, em que você vai ver bloqueio baixo, bloqueio alto, bloqueio médio de mão aberta, soco e uma pancada, né, de Tetsui, pancada da mão de martelo, Tetsui Uchi. Mas na verdade você tem ali torções, você tem arremesso, você tem formas de se desvencilhar dos adversários, né, que a princípio você não vê. E isso tudo é estudado no chamado Bunkai. Bunkai é a aplicação das técnicas do kata para a defesa pessoal. Então, em todos os kata, ou em todas as kata, nós vamos ter várias técnicas de defesa pessoal. E essa prática do kata, ela também funciona como uma forma de meditação em movimento, porque você tem que estar pleno, você tem que estar altamente consciente de tudo aquilo que você está fazendo para que você consiga de fato incorporar o karatê nas suas práticas cotidianas. O karatê, além de um ótimo sistema de defesa pessoal, ele é também educacional. Eu sou professor de educação física, eu sou graduado com licenciatura plena, né, que é o equivalente à licenciatura e ao bacharelado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possuo também mestrado na área de estudos históricos e socioculturais da educação física e do esporte. E nos estudos sobre lutas, tanto na universidade quanto fora dela, né, porque eu me dedico a estudar o karatê, eu vejo o karatê como um ótimo sistema educacional que infelizmente não pode ser aproveitado na escola dado a sua extensão, né? Ele pode ser apresentado, mas não utilizado totalmente, porque a educação física escolar ela acaba tendo pouco espaço para as lutas diante de tantas práticas corporais e esportes que são incorporados na sua essência. Mas o karatê ele é um ótimo sistema educacional,
né? Existem estudos que falam aí dos fundamentos psicopedagógicos do Karatê, mas eu gosto muito de pensar o Karatê pelo lado da psicomotricidade, né? A psicomotricidade que vai ser, digamos assim, mais estudada pelo Jean Lebouche, ele vai, entre outras coisas, dizer que nós incorporamos à nossa mente tudo aquilo que o nosso corpo faz, e o nosso corpo ele acaba demonstrando tudo aquilo que nossa mente também constrói, né? Então a movimentação ágil e adaptativa da prática do Karatê, ela vai criar também uma mente ágil e adaptativa capaz de resolver problemas em outras circunstâncias, em outros momentos da vida, que não apenas na luta. E é claro, esse desenvolvimento durante a prática do Karatê vai também desenvolver as inteligências. Eu gosto muito das teorias das inteligências múltiplas de Howard Gardner, que fala que nós temos 8 inteligências, né? Inteligência verbal linguística, lógico-matemática, corporal sinestésica, espacial, inteligência naturista, inteligência musical, intrapessoal e interpessoal. Não vou me alongar nisso agora, mas eu posso fazer um outro vídeo falando especificamente sobre isso posteriormente, certo? Mas a prática do Karatê, ela vai desenvolver a pessoa intrapessoal e interpessoalmente, né? Tem um adágio que o pessoal do Karatê costumava usar, que é: Karatê, quem pratica sabe a força que tem, mas não só força, mas a capacidade, as habilidades. E essa é a minha proposta para o Zanshin Karate Dojo. O Zanshin Karate Dojo é uma sociedade de estudo e prática de Karatê criada por mim. Ela é independente de federações, ela é independente de associações. E por que eu quero fazer isso independente? Porque essas associações e federações, elas costumam cobrar taxas que eu considero abusivas. Taxas de graduação, principalmente, em que você paga para fazer um exame, um estresse que eu considero desnecessário, para passar de nível. E muitas vezes visando o lucro, porque parte dessas taxas de exame fica com o professor faz com que o aluno preste o exame sem estar preparado, e aí vamos ter, por exemplo, um faixa preta que não mereceria sequer uma faixa verde, né? Um faixa verde que não mereceria sequer uma faixa amarela. Isso não é incomum, infelizmente, certo? E essa independência eu vou baseá-la, né, na Constituição de 1988, né, em que nós temos ali o inciso 17º do 5º artigo da Constituição Federal, que nos permite a livre associação desde que os fins sejam lícitos e não sejam de caráter paramilitar, certo? Então, a lei de livre associação, ela é constitucional. Uma outra prerrogativa que me permite ensinar o Karatê estando livre de associações, estando independente de associações, estando independente de federações, é a Lei 9.696 de 1998, que é a lei que vai institucionalizar, que vai embasar a prática do profissional de educação física, segundo a qual é o professor de educação física, o graduado em educação física, inscrito regularmente no Conselho Regional de Educação Física, que tem a prerrogativa de ensinar práticas corporais, esporte, lazer, avaliar, organizar, emitir certificados, certo? Então, o Karatê que é ensinado no Zanshin Karate Dojo, ele tem um embasamento constitucional e legal, certo? Dado que sou professor de educação física habilitado. Bem, se tornou um pouco extenso o vídeo, mas eu acredito que tenha falado o essencial. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, a pessoal e a do Zanshin Karate Dojo. Vou deixar isso também na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para o grupo no Facebook, onde eu costumo colocar vídeos, costumo colocar também alguns textos, alguns artigos relacionados ao Karatê para a nossa reflexão. No mais, agradeço a sua atenção e até mais!